Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao webinar de resultados da LPS Brasil para a discussão dos resultados referentes ao ano de 2025. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo o webinar durante a apresentação da LPS Brasil. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, na qual os participantes poderão compartilhar suas perguntas através da plataforma de Q&A, utilizando um dos botões abaixo, conforme instruções que estão na tela. Para quem desejar acompanhar o webinar em inglês, é possível acompanhar a tradução simultânea através do botão que também está identificado abaixo. O link da apresentação está disponível no chat. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante este webinar, relativas às perspectivas de negócios da LPS, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Passarei a palavra para o diretor de Relações com Investidores, Ciro Naufel, para iniciar a teleconferência. Por favor, senhor Ciro, pode iniciar. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à teleconferência de resultados da LPS Brasil. Participarão hoje conosco desta apresentação nosso vice-presidente Francisco Lopes Neto e nosso diretor financeiro Robson Paim. Para iniciar nossa teleconferência, gostaria de transmitir uma mensagem ao nosso CEO, Marcos Lopes. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecê-los pela presença em mais essa teleconferência da LPS Brasil. Em 2025, a Lopes enfrentou um cenário desafiador, marcado por juros elevados, restrição de fundo imobiliário, fatores que influenciaram o ritmo de concessão de crédito ao longo do ano. Apesar das condições de mercado, a companhia manteve sua disciplina estratégica, preservando rentabilidade, fortalecendo sua posição de caixa e avançando em iniciativas de eficiência e excelência operacional. No mercado imobiliário, dois movimentos sustentaram a atividade: a continuidade do ritmo aquecido do segmento de altíssimo padrão, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, e o avanço no segmento econômico impulsionado pela evolução do Minha Casa Minha Vida e pela criação da Faixa 4. Esses fatores ampliaram as oportunidades comerciais da Lopes, que encerrou o ano com 163 lojas, sendo 148 franquias, reforçando seu modelo de rede e seu posicionamento competitivo no mercado imobiliário brasileiro. Em termos operacionais, a companhia acompanhou o lançamento de 144 projetos, somando 23,4 bilhões de reais em VGL e 12,9 bilhões de reais em VGV. Na Credipronto, a operação manteve o foco na qualidade de originação e na rentabilidade. A Joint Venture atingiu 4,5 bilhões de reais em originação e gerou 88 milhões em receita bruta para a Lopes. No resultado financeiro, a Lopes registrou um EBITDA de 69 milhões de reais, com margem de 34,2% e lucro de IFRS de 52,1 milhões de reais, avançando 51% em relação ao ano anterior. A companhia encerrou o ano com caixa de 46 milhões de reais, tendo distribuído 30 milhões em dividendos aos acionistas no mercado de capitais. Para 2026, mantemos uma visão positiva sobre o segmento econômico, que deve continuar sustentando parte relevante da demanda habitacional, especialmente entre famílias de classe média, cuja sensibilidade às condições de crédito permanece um fator importante a ser monitorado. Neste contexto, acompanharemos atentamente o nível de taxa de juros e eventuais consequências do cenário externo,
avaliando seus impactos sobre o ritmo de contratação. Seguiremos avançando na expansão qualificada da Rede Lopes, no fortalecimento da atuação no alto padrão e no crescimento sustentável da Credipronto, ampliando capilaridade e na geração de negócios. Reforçando nosso compromisso com eficiência, excelência operacional e criação de valor para todos os stakeholders. Agora eu passo a palavra ao Ciro Naufel, diretor de Relações com Investidores, e o Francisco Lopes Neto, vice-presidente, para detalhar os resultados operacionais e financeiros de 2025. Obrigado a todos. Obrigado, Marcos. Iniciamos, então, a apresentação de resultados da companhia, começando pelos destaques do slide 4. Com relação aos resultados financeiros, a receita líquida da companhia foi de R$ 203,1 milhões em 2025, 6% acima em relação a 2024. Já o EBITDA da companhia atingiu o valor de R$ 69,6 milhões, 8% acima do ano anterior. O lucro líquido da controladora pós-IFRS registrou um aumento de 138% em 2025, quando comparado com 2024, totalizando R$ 44,2 milhões. A Credipronto encerrou o ano com R$ 18,5 bilhões na carteira ao final do ano, valor 10% acima do final de 2024. O profit sharing do período foi de R$ 46,1 milhões, valor 57% superior ao do ano anterior. Por fim, o VGV intermediário em 2025 atingiu R$ 12,9 bilhões, 6% menor do que o ano anterior. Seguindo para o slide número 5, temos as informações dos lançamentos da Lopes em 2025. No período, a Lopes participou de 144 lançamentos, totalizando R$ 23,4 bilhões no período, 15% menor do que em 2024. As operações de São Paulo tiveram maior volume de lançamentos, totalizando 50% do total lançado, enquanto que o estado do Rio de Janeiro lançou 31%. No mapa ao lado, mostramos os estados cujas operações tiveram lançamentos em 2025. Pulando para o slide número 6, observamos os resultados das intermediações. A Lopes intermediou 12,9 bilhões em 2025 e atualmente a companhia está presente em 19 estados com um total de 163 lojas. No próximo slide, de número 7, apresentamos a intermediação da Lopes por região geográfica do Brasil. O estado de São Paulo intermediou 41% do volume anual, totalizando R$ 5,3 bilhões, seguido pelo Rio de Janeiro, com 35%, correspondendo a R$ 4,6 bilhões. As outras regiões somadas representam 23% do total, atingindo o valor de R$ 3 bilhões. No slide seguinte, de número 8, apresentamos a divisão das intermediações da Lopes entre o mercado primário e secundário em 2025. O mercado primário representa a maioria das intermediações da companhia, sendo 74% do valor intermediado e 72% das unidades vendidas no ano. Passando para o slide de número 9, temos os indicadores relacionados ao portal da Lopes. No gráfico superior, observa-se a visitação orgânica do portal, que totalizou 10,8 milhões na visão last 12 months em 2025. Os leads oriundos da busca orgânica, gerados pelo portal Lopes, também na visão last 12 months, totalizaram 172 mil leads. Passando para o slide número 10, iniciaremos os principais destaques referentes à Credipronto e eu aproveito para passar a palavra ao nosso vice-presidente, Francisco Lopes Neto.
Obrigado, Ciro. Bom dia a todos. É um prazer aqui estar mais uma vez apresentando os resultados da Credit Pronto, operação que a gente tem muito orgulho e vê um crescimento e uma presença no mercado cada vez mais consolidada e buscando o seu crescimento, o seu posicionamento como uma verdadeira casa de crédito que tem tido um referencial e uma recorrência de negócios que nos deixa muito satisfeito. Aqui no slide número 10, eu acho que é interessante observar como foi o desempenho da Credit Pronto em relação aos bancos privados. Numa média, a gente teve um crescimento de 24 a 25 em originação, de 4 bi aproximadamente para quase 4 bi e meio, onde a gente percebeu que a somatória dos bancos privados esteve estável em termos de originação, ou seja, a gente teve uma presença crescente e penetrando mais dentro das camadas que a gente sabe que a gente consegue atingir do mercado imobiliário, as camadas que a gente está presente, e isso nos proporciona ter um crescimento acima do que foi a média dos bancos privados no ano de 25. Isso, com a penetração e o crescimento da originação, nos proporciona que a gente faça um incremento líquido na carteira, que nós temos visto, né, que esse incremento tem sido bastante consistente, na ordem de 10% a cada ano. Nós estamos já repetindo há 3 anos esse patamar. E lembrando que esse crescimento de 10%, quando a gente fala de crescimento líquido, é muito interessante porque ele já soma todas as originações e as amortizações que tem dentro das carteiras. Então, essa repositório tem sido muito eficiente. Nós estamos projetando, sem dar guidance, mas estamos projetando ultrapassar a carteira em mais de 20 bi no ano de 2026, se tornando uma operação extremamente atrativa. E lembrando que os volumes de inadimplência são muito baixos. O nosso cliente tem um perfil de um cliente mais padrão e que nos coloca aqui numa posição de mercado bastante atratividade. Na página 11, no slide da página 11, nós podemos verificar os números colocados, onde a gente percebe que a eficiência nossa como resultado aqui, o reconhecimento do profit, tem sido crescente. Nós estamos colocando aqui um número bastante superior no ano em relação ao ano de 24, e os indicadores, quando a gente vê o crescimento da originação, vão também refletindo o crescimento de carteira, vai refletindo também no crescimento do profit da operação, que totalizou aqui, como vocês podem perceber no gráfico inferior do lado esquerdo, um total de receita de 88 milhões para o ano de 25. Na página seguinte, no slide 12, falando em profit, a gente tem um profit final no ano de 47, aproximadamente, milhões em 2025. No segundo quarto tri, eu destaco que a somatória dos 3 meses deu 12,5 milhões, o que coloca no run rate, se nós multiplicarmos 12,5 por 4, num run rate de 50 milhões na base dos 3 meses finais do ano de 25. Então, já passando aí de 50 milhões de resultado no run rate de 12 meses. A gente tem aqui, como eu coloquei, buscado o crescimento da companhia. Estamos bastante satisfeitos com o nosso posicionamento, mas mesmo assim, estarmos satisfeitos, estamos buscando a penetração e o crescimento de maneira maior, e estaremos aí voltando a buscar estar na dianteira aí do mercado, em vez de, a passo que os bancos, como mencionei, de estabilidade, nós crescemos mais de 10%.
Vamos passar aqui à próxima parte, onde a gente vai falar das receitas, da parte financeira das despesas, da parte financeira da companhia, e eu passo a palavra ao Ciro Nafra para fazer essa apresentação. Muito obrigado a todos, até o próxima divulgação de resultados. Obrigado, Francisco. Seguimos agora, então, com a apresentação dos resultados financeiros da companhia, aonde, começando pelo slide de número 13, podemos observar que a receita líquida em 2025 atingiu o valor de 203,1 milhões de reais, 6% acima do ano de 2024. No slide 14, observamos que as despesas operacionais tiveram uma variação positiva de 4% na comparação entre 2025 e 2024, atingindo 133,6 milhões de reais no período, aumento este causado em grande parte pelo aumento do repasse aos correspondentes bancários, por sua vez, causados pelo crescimento do volume financiado pela Credipronto no período. Passando para o slide de número 15, podemos acompanhar a evolução do EBITDA e da margem EBITDA, os quais atingiram, respectivamente, 69,6 milhões de reais e 34,2% em 2025, mantendo o foco da companhia na sua eficiência operacional. No slide de número 16, observamos o resultado do quarto trimestre de 2025 por segmento, antes dos efeitos do IFRS, onde verificados na coluna de consolidado que o lucro líquido total antes do IFRS foi de 9,3 milhões no quarto TRI, enquanto que o atribuível ao sócio ficou em 6,8 milhões. No slide 17, apresentamos os mesmos resultados consolidados, porém relativos ao ano de 2025 por segmento, aonde o lucro líquido antes do IFRS foi de 47,1 milhões e o atribuível aos controladores de 39,4 milhões. No slide seguinte, de número 18, podemos verificar os impactos do IFRS nos resultados da companhia, lembrando que os mesmos se referem à amortização de intangíveis, ganhos e perdas das contabilizações de earnouts e das opções de call e put das empresas controladas. Lembrando que os efeitos de IFRS são não caixa. Reforçamos que, para uma melhor compreensão do desempenho da companhia, a sugestão de que as análises dos resultados sejam feitas sem levar em conta tais efeitos. Por fim, no slide 19, podemos ver a evolução do saldo de caixa da companhia e o caixa gerado nas atividades operacionais. No quarto TRI de 2025, o caixa operacional gerado foi de 13,1 milhões, fazendo com que o saldo das disponibilidades atingissem o valor de 46,7 milhões de reais, que, somados ao saldo das aplicações financeiras, resulta em um saldo de 71,5 milhões de reais. Eram essas nossas considerações, agradecemos a todos e ficamos à disposição para as eventuais perguntas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, utilize a plataforma de Q&A, conforme ícone abaixo da tela. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Para fazer perguntas, por favor, utilize a plataforma de Q&A conforme o ícone abaixo da tela. Aguardem enquanto coletamos as perguntas. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao DRI da companhia, Sr. Ciro Naufel, para as considerações final. Gostaria de agradecer a todos a presença na teleconferência de resultados da LPS Brasil relativas ao quarto trimestre de 2025 e ao ano de 2025, agradecendo a presença de todos e desejando uma boa tarde. Muito obrigado. O webinar de resultados da LPS Brasil está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.